fruticultura, irrigação, bovinocultura de corte e até cachaça. Esse episódio de hoje eu tô ansioso, viu, Janaína? Muita coisa boa para falar de uma pessoa que tem muita bagagem, não é, Pedro? É demais. Então, pega seu papel, sua caneta, porque você terá aulas aqui conosco, tá bom? Poltrona confortável, cafezinho do lado e vamos que vamos. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Já estamos aqui no episódio de número X, porque eu já perdi as contas, viu, Janaína? 150 e lá vai cacetada. Mais de 150, né? É muita coisa, realmente. E aí, Janaína, como é que você passou esses dias aí? Bem, graças a Deus, e você? Bom demais, ué. Melhor agora que eu tô aqui nessa bancada, trocando ideia, conversando com esse povo maravilhoso. E ó, você que foi chegando aqui agora, já faz um favor, inscreve no canal aqui, deixa seu like e comenta aqui qual tema que você quer ver aqui no nosso podcast, qual assunto você quer que a gente aborda, que nós vamos dar um jeito de ir atrás para poder falar, né, Janaína? Com certeza. E já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu tenho conhecimento de causa para falar que tem muito papo bom para rolar aí, inclusive o de hoje, não é, Pedro? É demais. Então deixa eu parar de enrolar aqui, encher linguiça, né? E vou apresentar o nosso convidado. Então, nosso convidado, ele é médico veterinário, pós-graduado em gestão do agronegócio e bovinocultura de leite, diretor do Sindicato Rural de Anápolis e é o atual superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a SEAPA. Nós estamos falando do José Ricardo Caixeta Ramos. Seja muito bem-vindo, doutor José. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos abordar vários assuntos, né, relacionados aos nossos trabalhos na Secretaria de Agricultura. Estou à disposição. Obrigado. José Ricardo, já para começar o nosso bate-papo aqui, porque o assunto é robusto, então vamos começar, né, Pedro? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, porque nos bastidores aqui ele já começou a dar uma introdução para a gente, tem muito currículo para mostrar. Mas primeiro, conta uma breve trajetória da sua carreira e como você foi parar lá na SEAPA para a gente. A minha família, tradicionalmente, ela já vem do campo, né? Uma família de produtores rurais, meu avô, meu bisavô, meu pai. Eu nasci e cresci no campo, então eu fui criado nesse meio e tive a alegria de cursar uma medicina veterinária, que é uma paixão que eu carrego comigo. Apliquei meus conhecimentos dentro das nossas propriedades, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres diários e morei um certo tempo no Mato Grosso. Quando eu me formei, tive uma oportunidade de trabalhar numa grande fazenda. De lá nós adquirimos uma propriedade, fui cuidar dessa propriedade, passei praticamente 10 anos no Mato Grosso, onde eu tive um crescimento pessoal, profissional muito grande. Voltei para Goiás, fui cuidar das nossas propriedades e também eu participo da vivência sindical. Eu sou diretor, sou filiado a um sindicato rural e participo do sistema FAEG-Senar. Também que eu tenho uma honra de participar desse sistema que para Goiás ele tem feito muita diferença, traz muita tecnologia, apoia muito o produtor, tanto com o Senar, né, o IFAG, e fortalece esse movimento sindical. Então eu tive essa vivência dentro do sistema FAEG-Senar, né, e sindicato rural. E tive a oportunidade, um convite do governador, o então secretário Antônio Carlos, para 2019, está compondo a equipe da Secretaria da Agricultura e lá estou até hoje, né, tem uma sinalização de dar continuidade a esse trabalho que foi feito nos 4 anos antecedentes, que nós fizemos praticamente um trabalho de reconstrução da Secretaria. A Secretaria, nas gestões anteriores, ela sequer existia, ela foi extinguida. Né, ela passou a uma mera superintendência, um apêndice dentro de uma secretaria do Estado. É um Estado que hoje tem quase 70% do seu PIB ligado ao agronegócio. Ninguém entendia, não justifica não ter uma secretaria para cuidar desses assuntos, né, da política agrícola e desenvolvimento do Estado. Então, lá estamos. Hoje eu sou responsável pela Superintendência de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social e temos muitos projetos, muitos trabalhos. Também herdamos muito passivo das gestões anteriores, dos quais nós cuidamos, né? Principalmente os projetos de irrigação do passado.
né? Dentre esses projetos, a gente vai dar spoiler aqui já, que vai ter fruticultura irrigada nesse papo, que é o tema principal de hoje, né, Pedro? Uhum. E nessa participação, já queria que você desse uma introduzida nessa produção rural que você, inclusive, tem na sua propriedade. Quem que é o José Ricardo Caixeta, produtor rural? Só para a gente entender que você tem conhecimento dentro do campo. Agora, eu só quero fazer um parênteses antes de você responder a pergunta dela, que é o seguinte. Como é que um veterinário que mexe com boi, com parte clínica, procedimentos, e foi parar na fruticultura? A minha região onde eu cresci, meu pai tem propriedade, e eu e meus irmãos temos também nossa parcela, é uma região que tem uma vocação para a produção de banana. Desde criança eu ando dentro daqueles bananais e ali o Anápolis, inclusive, é o maior produtor de banana do estado. Ah, não sabia não. Apesar do pequena extensão territorial, Anápolis é o maior produtor de bananas hoje do estado. Sabia dessa, Janaína? Sabia. Já tinha uns você spoilers tá bem aí da informado. Pacovan aí, né? E a banana veio substituir o café da época. Ali é uma região ondulada e o café lá, na época do meu avô, o café dominava a região como a produção agrícola principal, né? Depois da pecuária, claro. Aproveitando ali a estrada de ferro também? A estrada de ferro também. Então, aí o café, devido à questão da escassez da mão de obra, a questão de mercado, o café foi dando espaço para a banana. Então, essa banana sempre esteve dentro da nossa propriedade. Eu só tenho dado continuidade junto com meus irmãos. Eu tenho um cunhado que é agrônomo, minha irmã também é engenheira agrônoma, nós somos sócios, e ali a gente tem essa área de fruticultura, o valor agregado por hectare, ele tem sido um pouco superior à da pecuária de corte. Então, assim, tudo depende também da tecnologia empregada, né? Nós temos aí a bovinocultura de corte de alta tecnologia também muito, muito rentável, mas a fruticultura, ela ocupa essas áreas, principalmente na nossa região, que é ondulada e é uma produção de banana de sequeiro, porque é uma região que tem uma restrição hídrica, né? Nós não temos uma boa disponibilidade de água, então a gente faz essa produção de sequeiro, apesar de que nós temos projetos para expandir áreas ainda irrigadas. Entendi. E a variedade que você estava falando era prata? A prata. Prata Pacovan. Prata Pacovan. Isso. Perfeito. E é muito interessante porque a fruticultura em si, independente de qual a variedade, qual a fruta, ela traz agrega muito socialmente, porque ela emprega muito acima da produção de grãos, né, a própria pecuária de corte. Então, para cada hectare, nós temos em média hoje um colaborador, né, por hectare. Enquanto você pega outras culturas, como grão, como a pecuária de corte, ela fica muito aquém dessa empregabilidade. 1 para 1000, né? Por conta do maquinário, muito, né? Porque na fruticultura tem muitas frutas que você não consegue empregar ainda um maquinário no manejo, na colheita, né? Muito manual, né? Essa mecanização ela é muito limitada, realmente. Né? E por isso que ela encaixa muito no perfil da agricultura familiar, né? E assim, nós temos uma percepção que a mudança de hábito da população de uma forma geral para uma alimentação cada vez mais saudável. Isso é verdade. Isso foi muito potencializado agora com a pandemia, quando todo mundo quis melhorar a sua alimentação, os seus hábitos, até para ter vamos falar assim, uma resposta imunológica. Todo mundo ficou muito apreensivo, né? Como que a gente lidar com esse vírus, mas tem que pelo menos nosso corpo estar um pouco mais preparado. E a fruta, né? As comidas mais naturais. Comida de verdade, né? Exatamente. O povo tem dito muito essa frase, comida de verdade. Comida de verdade. E o mundo demanda muita fruta. A nossa demanda ela é muito acima da oferta. Muito. Nós temos muito a avançar com a fruticultura. Eu não tenho dúvida. Eu também acredito. Eu trabalho mais na parte de hortaliças, principalmente as folhosas, né? E aí o pessoal vem... Eu tenho um curso, né, onde eu ministro aulas para alguns alunos. E aí é muito comum, né? Mas, professor, eu moro numa cidade que tem 5 mil habitantes. Será que compensa fazer uma horta? Eu falo, meu amigo, são 5 mil pessoas que no mínimo são 2 refeições por dia. Que na janta ou no almoço vai ter uma folhinha, vai ter um negocinho. Então são 10 mil refeições por dia que você tem para atender. Se você pegar 1% desse mercado, pô, já dá uma baita de uma horta, já dá um baita de um negócio que já dá para você, né, empreender e ganhar dinheiro com essa atividade. Mas assim, as hortaliças folhosas, acho que o desafio da comercialização é muito parecido com o da banana, né? Então a horta a gente tem que colher 4, 5 horas da manhã para estar no mercado 6, 7 horas da manhã, porque vai ser consumido naquele dia. A banana, ela também tem um tempo de prateleira muito curto, né? Muito curto.
A gente, Zé. a banana ela leva um tempo de maturação também. A maturação dela, uma parte ocorre pós-colheita. Pós-colheita. Ela é colhida meio verde, né? A gente chama lá. Meio de vez. O pessoal fala exatamente, você tirou a palavra da minha boca. Goiana. Mas a gente faz essa seleção, a embalagem ainda na lavoura e faz o despacho para os comércios. Hoje a gente tem os atacadistas, que são os principais compradores. E Ceasa em Goiânia, Brasília demanda muito, né? Nós temos outros clientes também de outros estados, mas principalmente os Ceasa são os grandes demandadores, Ceasa de Anápolis. Mas porque o pessoal da região norte busca muito a alimentação aqui, a fruticultura e as frutas e as verduras nesses dois Ceasas, né? Goiânia e Anápolis. E é o nosso foco de mercado. E já nessa parte, entrando já na fruticultura brasileira, que você até citou que é muito importante, eu lembro de ver falar de uma feira, que é a maior feira de alimentos do mundo, que fica, se eu não me engano, em Dubai, que o pessoal mostrando muita fruta brasileira por lá, porque o Brasil exporta muito, o Brasil é o terceiro maior exportador de fruta, ou seja, como você disse, tem muita demanda, a gente sabe que o Nordeste produz muito, mas tem mercado ainda que precisa ser atendido, que inclusive você disse que a demanda é muito maior do que a oferta. E eu queria que você desse esse contexto dentro do Brasil de como que pode se incrementar essa produção rural, puxando também aqui para o estado, porque tem mercado e tem oportunidade para o produtor, né, Pedro? Muito, infinito. Como você disse, talvez uma parcela da população brasileira não conheça as frutas produzidas aqui no Brasil. O Brasil é um dos principais produtores de frutas do mundo, né, um grande exportador, e recentemente nós batemos na casa de $1 bilhão, né, superamos $1 bilhão já de exportações de fruta. E esse crescimento ele tem acontecido numa velocidade acima de 15% ao ano. E aí, conversa com alguns tradings e também empresas comercializadoras que nós só não vendemos mais fruta, não exportamos mais porque nós não temos oferta, nós não temos produção. Para quem conhece Petrolina e Juazeiro, vocês vão ver que é um oásis ali no meio do Nordeste. Um oásis que eu falo tanto de frutas, né, de produção, quanto também econômico, né? E tecnologia empregada, né? Tecnologia. O que Petrolina e Juazeiro cresceu devido àquele projeto de fruticultura, né? Principalmente ali o Nilo Coelho, é um negócio para ser observado e replicado. E é o que nós fizemos. Inclusive, nós pegamos uma comitiva de produtores e quando nós falamos Nordeste, inicialmente nós vamos começar esse polo de fruticultura na região Nordeste, para depois expandir ele, mas ali precisamente nos municípios de Flores de Goiás, né, a parte baixa de São João da Aliança e Formosa, que tem uma semelhança climática, as questões naturais, né, de solo e disponibilidade de água parecidas, né, com essa parte ali da região Nordeste, onde tem esse player, né, de produção de frutas. E nós queremos trazer para cá toda essa organização que foi feita naquela região e nós não tenho dúvida que dentro de pouco tempo nós vamos ter aí também um polo importante, tão quanto Petrolina. E aqui nós temos, né, um mercado interno que consome pouco dessas frutas, principalmente aquelas frutas de qualidade, porque ela tem um alto valor agregado e eu não tenho dúvida que a partir do momento que começaram esse incremento de poder aquisitivo da população brasileira, esse consumo ele vai se expandir. E aqui, bem pertinho de nós temos o maior poder aquisitivo do Brasil, que é Brasília, o Distrito Federal. E o Distrito Federal demanda muita fruta. E Flores, esse polo está ali do lado. A logística é muito favorável. Muitas frutas vêm lá do Nordeste. O nosso vai andar ali 150 quilômetros, 200 quilômetros, já vai estar dentro de Brasília. Inclusive, um dos parceiros comerciais nosso é um grande player ali de Brasília, um exportador, inclusive. E inicialmente nós vamos começar lá com duas culturas, né, que vai ser o maracujá e a manga. E o foco da manga é para o mercado europeu, através desse parceiro comercial que manga já... Palmer? A Palmer e a Tommy. E a Tommy. Então essas duas. E o maracujá ele é para dar aquela sustentabilidade inicial, porque a manga ela tem um período de produção até que ela formar o stand e chegar
na produção, aí nós incluímos o maracujá como aquela cultura de mais curto prazo para começar a dar aquela sustentabilidade Rentabilizar mais financeira, né, para o cara se manter até ali os 2 anos e pouquinho, quando começar a produção de manga. Não, e você falando aí das frutas do Brasil, né? Realmente eu tava assistindo um vídeo no TikTok, se era TikTok, que tinha um coreano do sul, que tava aqui no Brasil, e ele falou assim, gente, que tanto de fruta é esse que vocês têm aqui? Como é que pode? Vocês comem bem demais, né? Fora do Brasil não é essa a realidade de alimentação, não só de fruta, mas também de carne bovina também, né? Porque não sei se você já teve experiência fora do Brasil ou não, mas você senta para comer uma carne vermelha, moça, é uma nota. É caro caríssimo. para chegar lá, né? É caríssimo, né? Então, eu acho que principalmente o nosso Brasil, mas principalmente o nosso Goiás, né? Privilegiados. É muito privilegiado, né? Muito privilegiado, e nessa questão das frutas, eu venho da TV, então, assim, a gente vem dessas andanças aí por Goiás, e eu creio que a gente já fez, como diz aqui em Goiás, de um tudo de fruta aqui nesse estado. Uva, morango eu já fiz no entorno do DF, e era Goiás, Águas Lindas de Goiás. A gente tem manga, a gente tem banana, a gente tem melancia, a gente tem tudo, maracujá. E eu queria que você contextualizasse essa importância de que já existe essa diversidade em Goiás, mas ela não atende nem a demanda interna do estado, então tem uma oportunidade aí para o produtor. São grandes oportunidades que a atividade tem. Como eu disse, principalmente para a agricultura familiar, porque é uma atividade que demanda mão de obra, uma mão de obra também preparada, né, de qualidade. Para isso nós temos os parceiros, inclusive, envolvidos nesse processo, nesse projeto. E Goiás já tem o know-how. Se você buscar cristalina, você vê infinidade de frutas que produz cristalina. Maçã, já vi também. Maçã, pera. E lá tem altitude, né? E clima propício. As tecnologias elas já estão disponíveis. Nós precisamos democratizar e fazer isso chegar para a agricultura familiar. Eu vou falar um pouquinho da história desse projeto de agricultura. Por que ele nasceu, por que é Flores, por que é o Nordeste goiano. Né? E aí eu falei lá no início que nós temos alguns passivos que nós herdamos de alguns projetos de irrigação. Uhum. E um deles, que é o projeto de irrigação Flores de Goiás, são grandes investimentos do Estado, foram feitos no passado, há 12, 15 anos atrás. Né? Nós temos, talvez vocês não saibam, muitos ouvintes não saibam, mas nós temos ali 2 grandes barragens, um projeto de construção de mais algumas, inclusive, para poder reservar água e promover o desenvolvimento regional através da irrigação. Porque é uma região seca, chove em média 4 meses por ano, fica 8 meses sem chuvas. Chove ali menos de 1.000 milímetros por ano, enquanto a média do estado é acima de 1.600. É ali na região do Luiz Alves, ali? Não, você está bem no Nordeste, né? Luiz Alves do Araguaia está no Noroeste. É outro projeto de irrigação. É outro projeto de irrigação. Seria o Vão do Paraná? O Vão do Paraná, exatamente. E ali é interessante, depois que eu comecei a trabalhar na secretaria, a gente tem ido com muita frequência, a gente observa as chuvas chovendo no alto, lá no Planalto, no alto ali de São João da Aliança, de Alto Paraíso, que está bem colado, né? Então, chove lá em cima e escorre a enxurrada para baixo, que não chove embaixo. E é dessa forma, é uma questão natural da região. Então, chuva lá em cima, e aqui embaixo o pessoal fica ali só observando e namorando e tentando que essa chuva desça. Fazendo a dança da chuva. E ali no início, principalmente no mês de outubro, novembro, só vem enxurrada. Depois de dezembro começa a chover, chove dezembro, janeiro, fevereiro e março. E a chuva corta. Isso é a normalidade climática. É claro que nesses anos de laninha teve um pouco de chuva lá para o Nordeste e Norte, lá diferenciou um pouco, choveu um pouco mais. Mas enfim, esses projetos foram feitos, grandes investimentos. Nós temos ali só a barragem do Paraná, são mais de quase 200 milhões de metros cúbicos de água reservada. Uma barragem que foi feita no leito do rio. É uma barragem que tem ali quase 3.500 hectares de lâmina d'água. E do ladinho tem a barragem do Porteira, que são mais quase 50, 60 milhões de metros cúbicos de água, mais 800 hectares de lâmina d'água. Um investimento atualizado hoje próximo de R$1 bilhão. Nossa! E que hoje, tá? Que nós estamos mudando essa realidade. Eu falo para você que daqui 2, 3 meses esses números vão ser diferentes. Só tem
23 produtores captando água. Tem mais outorgados, mas captando água e produzindo 23 produtores, e são médios e grandes produtores. Nós temos um agricultor da familiar captando água, só um único. É mesmo? E com outorga. As primeiras outorgas para a agricultura familiar foram liberadas para esse projeto agora. Semana passada chegou para nós fizemos a gestão junto à ANA, o superintendente de outorga era o superintendente nosso de recursos hídricos aqui de Goiás, que foi para a ANA, ele retornou para a ANA e ali nós construímos politicamente, junto com a ANA e com a equipe do Marco Neves, esse formato menos burocrático para que a gente possa atender a agricultura familiar e democratizar o uso dessa água. Para fazer chegar mesmo, né? Exatamente, porque eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do Rango, né, aquele desenho animado, que poucos ali têm vamos falar assim, a chave do registro da água, né, e a maioria fica ali debaixo só olhando a água, passando sede, literalmente, porque eu tenho relatos e tenho vídeos e a gente tem situações que são... a gente fica até, de certa forma, revoltado, mas é uma realidade que está mudando. Um produtor, por exemplo, que ele não recebeu a outorga no passado, teve o pedido, ele foi negado para 2 hectares. E aí ele vai no rio com um galãozinho de 20 litros, pega a água. Meu Deus. E põe no galãozinho de 20, coloca no regador e do lado dele tem um grande produtor que tem 2.000 hectares de água outorgada para arroz, né? Que ali a região é o maior produtor de arroz do estado. Então, assim, é uma realidade que o governador lá em 2019 determinou, para a gente mudar essa realidade. Né? O menor IDH do estado está lá no Nordeste goiano, que é Cavalcante, o segundo é Flores de Goiás. Mas por que você acha que essas outorgas não saíam para esses pequenos produtores? Você acha que porque tinha que ter força política, um QI, alguma coisa dentro da secretaria para poder... É difícil eu te falar, né? Porque nós, a partir do momento que nós entramos para dentro, que negociamos com a ANA, que mostramos a realidade, e eu acho que muito mais porque esses produtores ficam lá de forma tímida, sem recursos, sem informação. Né? Não sai de lá para tentar ver, não ou sai, não pesquisa, né? Exatamente isso aí. Talvez não seja o problema da própria agência, Entendi. de quem outorga, é de quem não vai atrás. Aquele pessoal ali são assentamentos. Só para vocês terem o raio de ação desse projeto tem 4.500 assentados. São 44 assentamentos, 43 assentamentos. Então é muito subsistência, 4.500 assentados da agricultura familiar. Se a gente tornasse, pelo menos assim, jogando para baixo, uns 40% desse pessoal produtivo e produtivo comercialmente, já seria um boom de produção. Né? Exatamente. E agora, a grande preocupação esses 4.500 assentados começaram a receber seus títulos. Antes eles eram assentados sem títulos, sem os títulos das terras, sem a propriedade da terra, porque o INCRA não estava trabalhando essa disponibilização. Nós conseguimos uma gestão junto ao governo federal, e o governo federal, a gestão passada, entendeu a necessidade de dar uma independência para esses produtores, porque eles ficavam ali amarrados, esperando o título, não saía, sofrendo, passando sede. Nós temos registro, nós temos ali... Porque não tinha água, não tinha energia elétrica. Não tinha. Agora nós temos. 2019, numa gestão junto com a Enel, então Enel ainda, o governador conseguiu levar a energia elétrica para os assentamentos que não tinham. Poucos tinham energia elétrica. Então, alguns que tinham água, eles tinham aqueles motor a óleo, né, com geradorzinho, e furavam um poço clandestino e tirava água para eles. Era um negócio, assim, humilhante. Né? Então, hoje, com energia elétrica, muda toda a realidade. Né? Não tinha estrada. E eu te falo porque quantas mães deram à luz lá, porque na época da chuva, os rios enchiam e não passava. Hoje nós temos ponte. Né? As estradas hoje são transitáveis. E isso é uma realidade que mudou nessa última gestão, né? Nesse último mandato. Um apoio muito importante e fundamental do governo federal para isso. A Codevasf tem feito as pontes, lá são coisa de 50 pontes que já foram feitas, mas tem mais pontes ainda para serem feitas, a serem concluídas também. Na gestão do Tarcísio? Na gestão do Tarcísio, mas foi através da Codevasf, né? Então foi via MDR, o Tarcísio era infraestrutura. Então a Codevasf que tem sido essa parceira importante, inclusive é nossa
parceira nesse projeto também. Os primeiros kits de irrigação que vão ser doados para os primeiros 150 produtores foram adquiridos com recurso federal, mas de uma linha de orçamentária constitucional da irrigação. Ela é exclusiva da irrigação e quem opera ela hoje é a Codevasf. Uhum. Então, assim, para quem não sabe, 20% de todo o orçamento da irrigação no Brasil ele tem que ser aplicado obrigatoriamente no Centro-Oeste. E aqui em Goiás, a Codevasf faz essa gestão desse orçamento e a gente tem uma parceria muito próxima e muito produtiva também com eles. Tem previsão de quando esses produtores vão receber esses 150 kits? Já temos a ordem de fornecimento. Eu tive semana passada a ordem de fornecimento, o documento que eles deram para entrega, porque já foi licitado, já foi feito contrato, agora vão ser entregues os primeiros 30 kits, ainda acho que no mês de março. E o que são esses kits? São, para esse projeto, todo o equipamento de instalação de irrigação, desde a bomba, né, e também aquelas espaldeiras para o maracujá. Tá? O custeio ele vai ser por conta do produtor. Então, nós estamos viabilizando linhas de crédito com juro subsidiado, né, que é o Pronaf. Nós temos a parceria da Caixa com o Pronaf para alguns produtores e nós temos a Goiás Fomento também ofertando essa mesma com o mesmo juro parecido para quem tiver um pouco de dificuldade na Caixa, aquele que ainda não tem o título, aquele que não tem um aval, não tem um score bancário, nós vamos viabilizar esse financiamento pela Goiás Fomento. O Estado de Goiás vai criar um fundo, já criou um fundo de equalização do juro e também um fundo garantidor, né? Porque a Goiás Fomento ela também funciona como uma entidade financeira, né? Um ente financeiro. Então ela tem que seguir as mesmas regras do Banco Central. Mas o governo, através do Protege, ele vai criar esse fundo, já criou um fundo equalizador e também um fundo garantidor, para que todos os produtores que queiram participar, que tenham interesse, que tiver o perfil, eles tenham a oportunidade. Entende? E não só do Nordeste goiano, mas do estado. A princípio, nós vamos começar ali no Nordeste, porque é questão climática, uma questão muito mais... E também uma questão que nós precisamos promover o desenvolvimento da região Nordeste. Uma questão social também que o agro vai trazer para a região, né? Exatamente. Só mais uma consideração, né? Porque assim, eu também eu trabalho bastante com irrigação, dimensionamento, e projeto e tudo mais. Porque assim, a gente sabe que irrigação, cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu tenho culturas que vai gotejamento, eu tenho culturas que vai aspersão, eu tenho casos que eu preciso de um tubo de 50 milímetros, outros um tubo de 25, uma bomba de 5 cavalos, uma bomba de 3 cavalos. Como é que vocês vão assim padronizar? Isso vai ser um kit padrão? Ou vai ter alguma assistência de assistência técnica nesse sentido? De dimensionar uma irrigação para determinada área, de determinado produtor? Não, como assim, no estado nós temos algumas limitações de atuação, porque quando você faz projeto, uma licitação, né? Você licita aquele item. Eu não posso, por exemplo, mudar agora para um tipo de irrigação diferente. Entendi. Ah, não, a Netafim chegou aqui agora com tudo de novo. Tudo de novo. Então, o que nós contratamos hoje foi e que conseguimos ter sucesso nessa contratação, né, nessa licitação, 1 hectare de gotejamento para o maracujá. Nossa. E 1 hectare de microaspersão para manga, porque foi o projeto técnico elaborado pela equipe técnica. Isso aí foi a equipe da Codevasf, em conjunto com a equipe de técnicos da Secretaria da Agricultura, através da Gerência de Agricultura Irrigada e Infraestrutura Rural, que chegaram nesse dimensionamento. Perfeito. Então, assim, foi muito técnico. Teve uma questão aí que a Rota da Fruticultura está promovendo também o plantio do açaí. E aí quiser, não, vamos pegar essa ata de registro de preço e adquirir também para... Não, esse foi específico, questão de a vazão, a quantidade exata de água, bacana. Tudo dimensionado para essas duas culturas. Para o açaí, por exemplo, não dá. O açaí precisa de um volume muito maior de água. E não dá para fazer essas gambiarras. E debaixo do KC, né, do coeficiente de evapotranspiração do maracujá, eu tenho várias outras culturas que também posso diversificar. Né? Então, por exemplo, tem aquele produtor que possa ir para a linha do maracujá, mas eventualmente, se ele quiser plantar um quiabo, um jiló, uma berinjela, ele também consegue com esse sistema, porque o gotejamento vai atender ele muito bem, né, nesse aspecto. Isso.
O maracujá chega um Muito tempo, bacana. talvez vão ter que substituir por outra cultura, né? Porque a longevidade da manga ela é muito maior. Muito maior. Enfim, mas então, a questão técnica ela ficou por conta dos técnicos. Dos técnicos. E chegaram nesse e não foi assim, não saiu da cabeça, foi uma pesquisa. Nós tivemos, certeza. inclusive, o apoio das empresas que se propõem a ser as comercializadoras. Aí nós temos uma âncora, tá? Que é uma grande empresa que vai ter área própria de produção também. E agora Você junto pode eles falar querem... o nome da empresa? Por enquanto eu não tenho autorização deles, mas eu te falo que é a maior do Brasil. Ah, A maior empresa do Brasil. Mas, enfim, eles também vão plantar área própria. E aí, assim, nós estamos... Acho que assim que a gente assinar o protocolo de intenção, aí talvez eu possa até a gente anunciar junto, né? Talvez aqui em março, que a gente quer lançar esse polo, já assinar os protocolos de intenção e um grande acordo de cooperação com os nossos parceiros. Eu acredito que a gente já vai divulgar essa empresa, com a permissão deles, né? Mas, enfim, foi tudo muito bem dimensionado. Tá? Que legal. Assim, tudo os mínimos detalhes, a questão inclusive com a participação da ANA e da SEMAD, porque a gente teve que elaborar uma outorga, né, com volume d'água suficiente para que esses 2 hectares eles pudessem ser conduzidos aí por algum tempo. De acordo com a lâmina de água lá disponível, né? Agora, a diversificação das frutas, isso é natural. Vai acontecer. O mercado, ele vai assim que essa é uma semente que a gente está jogando. E essa semente, a hora que ela der, ela vai ramificar de uma forma exponencial. Demais. Não, e a irrigação, né? A gente pega aí, hoje no Brasil são 8 milhões de hectares irrigados. Né? É nada, não é nada ainda. Comparado ao que produz, não, né? Então, assim, acho que aí depois o problema vai passar a ser estrada, escoamento e produção, porque como é que vai escoar tanta coisa que vai produzir, né? Isso. Mas, enfim, vamos arrumar uns problemas bons, né? Que esse é um problema bom para resolver, né? Tem mercado para Goiás, a gente está vendo aí pelo que você está dizendo, e o produtor rural que está nos ouvindo, nos assistindo, talvez a pergunta que não quer calar na cabeça dele, como que eu posso ter acesso a essas políticas públicas do governo do estado e de que forma? Eu sei que o governo vai me ajudar a implantar isso na minha fazenda, mas às vezes falta uma certa especialização para mim. Como que eu posso procurar essa especialização em forma de conhecimento e como eu posso procurar essa política pública do estado para implantar essa fruticultura na minha propriedade? No caso do projeto de irrigação, quando a gente fala da doação dos kits, ele tem que envolver alguns critérios. Tá? E principalmente são critérios sociais. Então são pessoas em condição de vulnerabilidade social mesmo. Né? A gente não pode pegar um médio produtor e ir lá e doar porque ele tem condição de ter acesso a uma linha de crédito ou ele tem condição financeira para isso. Né? O Estado ele tem que criar a política, né? E os arranjos produtivos. Nesse sentido, esse é o papel do Estado, trazer os atores para dentro desse arranjo. E aqui, nesse caso, nós temos aí grandes parceiros importantíssimos para o Estado. Né? No caso que eu já citei, a Codevasf, no caso das agências, né, que vão outorgar a água e as licenças ambientais, aqui por Goiás, a SEMAD, onde é o curso estadual é a SEMAD, onde é o curso federal, no caso das barragens e do Paraná, é a ANA. Tá? Mas nós temos o SEBRAE, que é um importante parceiro, inclusive foi o SEBRAE que promoveu essa primeira visita desses produtores lá em Petrolina, para conhecer lá uma realidade muito parecida com a deles, porque lá também é uma produção familiar, na maioria das vezes. E nós temos o sistema FAEG-Senar, que vai fazer toda a parte de capacitação, tá? Em parceria com o Estado, a capacitação e também assistência técnica. E o sistema FAEG-Senar oferece isso para qualquer produtor indiscriminadamente, assim, qual o tamanho, qual o porte. Né? Nesse caso, especificamente, a gente está fazendo um pacote tecnológico porque tem esse perfil do projeto, essa particularidade. Então, o sistema FAEG-Senar, nós temos a OCB, que está trabalhando essa questão da organização social desses produtores. Nós já estamos formando uma cooperativa para eles, inclusive buscando recurso para que a gente possa montar uma packing house, uma pequena agroindústria, para que eles possam ser ali um local de recepção, seleção, embalagem e até processamento de parte dessas frutas, porque tem frutas que não vai ter aquela qualidade de ir para o mercado. Né? A UFG é um outro parceiro que está capacitando esses produtores. Vamos fazer doce, vamos fazer polpa de fruta ou bacana. Qualquer outro tipo de aproveitamento que a gente possa agregar valor.
Nós vamos falar aqui, eu já falei da UFG, nós temos a SUDECO, que é a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, que está nos apoiando também. E agora então, nós tivemos um grande parceiro. Para nós, assim, veio num momento importantíssimo que agrega muito ao pacote, que é a Embrapa. A Embrapa Cerrados, ela abraçou esse projeto, inclusive nós conseguimos, via Codevasf, uma parte de um recurso para eles fazerem todo o monitoramento. Tá? Porque assim, nós precisamos prestar conta e medir qual o impacto que vai ser o investimento do Estado nessa região. De que forma que o Estado vai impactar isso? Porque nós temos que fazer valer cada centavo que a gente vai aplicar ali. Né? Então, inicialmente, nós estamos ali com um aporte ali na casa dos 15 milhões. Né? Qual vai ser o retorno disso? Não adianta só eu sair dando dinheiro. Né? Um kit desse custa em torno de 60 mil reais. Eu saio dando 60 mil reais. Não, esses 60 mil reais ele tem que retornar para o Estado. Perfeito. Tá? Ele retorna em forma de imposto, ele retorna em forma de desenvolvimento regional. Emprego, né? Empregos. Então, e a Embrapa vai entrar no monitoramento, eles estão fazendo todo o levantamento do antes, do durante e do depois. Então, essa mensuração de impacto, de desenvolvimento, a Embrapa Cerrados vai fazer, além de dar todo o suporte técnico também. Eles têm muita tecnologia. Cultivares, né? Cultivares. Então, todo esse pacote tecnológico deles vão colocar ali, por exemplo, já está orçado uma estação meteorológica para poder... e essa estação, no final de todo esse processo, ele vai ser doado para os produtores, para a cooperativa, porque tudo agora nós vamos fazer via cooperativa. Né? Não que todos queiram participar do projeto, tem que estar na cooperativa, mas... é muito mais interessante. Fortalecer, né? É muito mais interessante. Comprar insumo mais barato, a galera junta ali, compra maior quantidade, né? E aí a gente tem que usar, né? Sempre usando aqueles jargão, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, assim, a gente em bando, com grupo, a gente fica muito mais forte. E é essa visão que a gente está levando para o produtor. Ele precisa estar unido, articulado, estrategicamente, né? E a cooperativa é a melhor ferramenta. E a OCB já fez a capacitação com eles, a gente vai viabilizar mais uma visita desses produtores agora na região sul, que é onde tem as grandes cooperativas, mas grandes cooperativas formadas por pequenos produtores. Então, cada célulazinha, cada pequenininho daquele foi agrupando, virou um conglomerado. Você pega aí grandes exemplos, a Cevale São Paulo, mas você pega lá a LAR, você pega... Comigo aqui em Goiás, né? Mas lá no sul, que eu falo, nós vamos lá no Paraná, porque lá a estrutura fundiária, ela é de pequenos produtores. Né? Nós não temos, assim, são poucos grandes produtores. Goiás, Mato Grosso, aí nós temos grandões, né? Mas lá não. Não, você pega, assim, é um modelo que é validado muito fora do Brasil também. Isso. Né, dos Estados Unidos, na própria Europa, que tem toda tecnologia, é um modelo muito validado. E eu acho que, José, vendo você falar assim do projeto, né, vendo o nível de profundidade que está empenhado no projeto, eu reforço que a importância de ser uma pessoa técnica, né, da área, que tem autoridade para poder trabalhar nesse assunto, né? Não é uma mera indicação política, né? Porque a gente vê muito isso, né, no Brasil, né? Então, sim, se vende muita dificuldade para criar uma facilidade. Então, aqui a gente vê um trabalho sério. Parabéns pela sua iniciativa. Desde o início, nós tivemos essa liberdade que o governador nos dá para trabalhar tecnicamente. Então, assim, todo o trabalho nosso é pautado em estudos técnicos. E aí, assim, só para acrescentar, nesse projeto nós temos um estudo de viabilidade. Tá? Nós temos dados, nós temos informações coletadas por empresas. Né? Um dos estudos de viabilidade, que começou em 2019, é conduzido pela UFV, Universidade Federal de Viçosa. Referência. E o outro está sendo conduzido por uma outra empresa, que chama Consmar, uma empresa, a sede dela é no Pará, mas tem filial em Minas também. Então, assim, nós temos dados técnicos. Tá? Nós temos dados de chuvas, índice de chuva, né? Índices pluviométricos, nós temos aí análise de solo, questões sociais, questões... Então, em cima desses dados é que a gente está fazendo todo o projeto. Para mostrar que é possível acontecer ele e dar fruto, né? Literalmente. Eu queria só citar mais 3 parceiros importantes, que são as 3 prefeituras locais. A Prefeitura de Flores, a Prefeitura de São João da Aliança e a Prefeitura de Formosa. Né? Apesar de que a maior parte do projeto vai estar na Prefeitura de Flores, mas as outras 2 prefeituras vão estar envolvidas
Tá? E assim, mercado, nós já conhecemos como funciona. A partir da hora que a gente lançar essa sementinha, o Estado agora ele vai só moldando isso aí. E a gente quer expandir isso. Não quer levar ali para a região de Cavalcante, mas quando a gente subir o alto, vai mudar as variedades. O potencial de uva ali a 1.200, 1.300 metros de altitude que está Alto Paraíso. Aí já vem o vinhedo. 900 metros que está a Cavalcante. E com o potencial turístico que tem a região. Então, tive um empresário semana passada que captou, buscou, chegou para ele a informação, o cara está investindo, porque lá também tem um potencial de águas quentes ali na região alta. Colinas do Sul, entre Colinas do Sul e Alto Paraíso. E falou assim, Zé, isso aqui casa perfeitamente com os nossos projetos aqui que a gente quer desenvolver. E ali o turismo está tomando um corpo que você não tem só para quem vai, para entender o que vai virar aquilo lá. E aí nós queremos sempre estar casando a fruticultura junto, né, talvez a própria fruticultura do Cerrado, né, aqueles frutos típicos, né, porque o turista já gosta daquela coisa mais raiz. E nós temos um potencial grande. Eu falo para você que nós fizemos lançar a semente agora. O negócio vai tomar um corpo e dentro de pouco tempo nós vamos estar assistindo de camarote todo o desenvolvimento e ter esse orgulho de ter participado nessa fase inicial. E é o mais importante, né? Que não tá dando peixe, né? Tá ensinando a pescar, né? Que é o mais importante, porque fica só dando benefício, mas beleza, e depois, né? Agora não, tá dando uma ferramenta de trabalho. Independência, tá dando independência, dignidade. E quando eu te falei que essas pessoas estão recebendo os títulos, imagina só, a dificuldade que eles passavam até então, né? Ainda tem muitas dificuldades, algumas nós estamos superando aos poucos, né? Que é a questão da logística, a questão da energia elétrica, a questão da água. Mas uma pessoa dessa sofrendo ali, com o título na mão, e você pega uma terra que tem um valor comercial, não deixa de passar na cabeça dele de vender. Se aparecer uma proposta, ele passa para frente, o que ele faz? Ele volta para Brasília. Ele vai engrossar aquela massa de pessoas ali, né, em volta, na periferia, e começando a crescer aquela pressão social também no entorno. O que a gente quer é dar oportunidade para que esse produtor continue. E aí nós temos alguns já relatos positivos de filhos desses produtores voltando. Não, agora a gente quer voltar, porque eu sei que nós vamos ganhar dinheiro aqui. Interessado já em fazer o desenvolvimento acontecer, né? E já estão lá fazendo os cursos de capacitação, aprendendo como que produz fruta, aprendendo principalmente a parte de gestão, administrar esse negócio. Porque eles vão começar agora a serem pequenos empresários. Tá? Pequenos que eu falo assim, talvez em volume, mas grandes empresários, porque o projeto ele quer criar bons empresários. E no estado todo, né? Porque como você disse, plantando essa sementinha, a galera vendo que no Nordeste funcionou, no Norte funcionou, a galera do Sul, do Oeste, do Leste, do centro de Goiás vai se interessar muito por implantar essa diversidade de fruta, né? E cada região de acordo com a sua vocação. A gente não discute isso, né? Cada um tem sua vocação e a gente tem que encontrar qual a sua vocação. E ali a gente estimular ele a trabalhar de acordo com a vocação e com as oportunidades que existem no mercado. Bacana. E Goiás precisa muito trabalhar isso, porque Goiás é um estado que tem um potencial, é um grande player. Né? Nós temos o maior produtor, Mato Grosso, os Paraná. Mas Goiás é uma referência em tecnologia. Goiás não é o maior produtor de grãos, não é o maior produtor de pecuária, mas é o que tem a melhor produtividade. Por quê? Goiás investe em tecnologia e investe numa produção sustentável. Né? O Estado está muito antenado nessa questão da sustentabilidade. A gente precisa preservar e encontrar esse ponto de equilíbrio. E nós vamos trabalhar dessa forma. Né? Nós queremos criar um ambiente onde que a gente possa certificar aqueles produtores sustentáveis. Porque o Brasil é o grande player mundial para fornecimento de alimentos do mundo. Nossa produção tem crescido, nós vamos bater os 300 milhões, né, de toneladas de grão. Quando você parte para proteína animal, nós somos o principal produtor de proteína de bovina e de frango. É o celeiro. E a suína nós estamos crescendo muito. Né? Então, mas nós precisamos que esse consumidor saiba que a gente, além de produzir, a gente tem agregado tecnologia, qualidade e sem fazer pressão no meio ambiente. Nossa pressão ambiental ela acabou, né, lá atrás. Então a gente tem que trabalhar o que a gente tem. E aí a fruticultura ela entra nesse sentido, porque ela é sustentável. Ela usa e ela é muito mais rentável que os grãos. Muito mais, né?
Que é muito maior valor agregado, né? Principalmente quando você fala que vai montar uma cooperativa e que vai beneficiar essas frutas para que pessoas possam fazer suco, geleia, doce, enfim, agrega 1000 vezes mais do que a fruta in natura, que já é um valor agregado, né? Porque se for comprar uma fruta comparada a outras coisas, é bem mais caro. E aí é o seguinte, o que nós queremos também é trazer toda uma transparência para a cadeia. Para, por exemplo, daqui uns dias, vamos pegar lá, vamos estar produzindo morango. Eu saber que aquele morango, eu posso consumir ele de forma tranquila, que eu não vou estar consumindo ali resíduo de agrotóxico, né, de forma indiscriminada, que eu não vou estar, né, por exemplo, que aquele morango não vai estar vindo de uma área de desmatamento recente, né, ou de uma propriedade que ela tem que obedecer à nossa legislação ambiental, que a grande discussão ambiental no mundo, o Brasil tem a mais moderna e a melhor legislação ambiental. Nenhum país do mundo tem uma legislação tão exigente. Nenhuma obriga o produtor a preservar de 20% a 80%. 80%. Onde? Qual país? Né? Então, o que nós precisamos é difundir essa ideia que o produtor precisa cumprir a legislação, e nossos bons produtores cumprem mesmo. Tá? O produtor já está antenado. Então, nós precisamos agora agregar esse valor ao nosso produto. Nós precisamos saber e mostrar isso, trabalhar esse marketing positivo da nossa produção. E Goiás, ele tem muitos recursos naturais preservados e nós temos muito ainda a agregar essa sustentabilidade. Tá só começando. Seu José, muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou à disposição de vocês. Conosco. É um prazer, como eu falei no início, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. E além de mostrar o que a gente faz, é uma maneira também de a gente prestar conta, né, pro nosso contribuinte. Então, assim, de que forma que a gente está gastando o dinheiro do contribuinte, de que forma que nós estamos conduzindo as políticas do agronegócio para Goiás. Então, aqui à disposição de vocês, para os produtores que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, pode buscar a Secretaria da Agricultura, para buscar mais informações de como participar disso, principalmente aqueles lá do Nordeste. A Emater também está no meio? A Emater assistência técnica, pesquisa agropecuária, o Pedro Leonardo, um grande amigo, um grande, né? Já teve aqui transformou a Emater Transformou. Na maior Emater hoje do Brasil, não tenho dúvida. Eu falo pra ele que tem a Emater e agora tá a Emater depois dele. Emater pós-Pedro, né? AP, antes de Pedro, depois de Pedro. Às vezes a gente esquece de falar dessas entidades, porque a Emater é uma jurisdicionada da Secretaria da Agricultura e a gente tá sempre junto. O Pedro é um dos personagens importantes aí. E violeiro, hein? E nós tivemos aí em Flores, no ano passado, com uma grande comitiva. Aí foi a SEAGRE, que a Secretaria de Agricultura do DF foi para conhecer o projeto, porque eles têm interesse na produção, e o Pedro, e numa dessas, na noite lá que a gente estava num hotel, na beira do Rio Paranã, o Pedro pegou a viola e deu um show dele. Coisa boa, hein? Então, assim, o Pedro é um grande parceiro, tá? Ele, além de ser um grande técnico, tá? Sim. E um servidor efetivo do Estado, né? Esse é um grande, vamos falar assim, patrimônio. Tem que valorizar ele, né? Porque ele é do Estado. Bacana, José Ricardo. Só pra gente encerrar, deixa o @ aí da SEAPA ou o site pra galera acompanhar mesmo, que tem interessado nesse assunto. SEAPA Goiás. SEAPA Goiás. E só entrar no Google, buscar lá e nós temos a abinha lá da Fruticultura Goiás. Bacana. Procure aí e se informe. José Ricardo Caixeta, aqui da Engenharia Agrícola da SEAPA, esteve com a gente. Muito bacana esse papo. Você que quer produzir fruticultura aqui no estado, está em tempo, tem oportunidade, tem negócio para acontecer. E essa oportunidade pode vir a lucro e qualidade de vida para a sua família e para você também. Perfeito. E seu @, Janaína, qual que é? Meu @ é Janaína, com 2 As no final, Honorato, começando com H. Perfeito. O meu é por Pedro Maia. E o nosso é @portal Agro2. Pode seguir tanto no Instagram quanto no TikTok. Fechou? E ó, você tá assistindo até agora aqui esse episódio, você sabe o que você tem que fazer, né? Ó, pagar nós. Inscreve aí, ó. Inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse episódio com mais pessoas para que a gente possa divulgar aí tanta informação importante, tanta informação preciosa para chegar nesses agricultores, né? Para entender que de fato tem solução. Tem solução, só tem que chegar na ponta para eles. Tá bom? Até a próxima. Tamo junto. Até, tchau, gente. Tchau, tchau.